Você que está se programando para o plantio, fique nesse vídeo que eu tenho algumas dicas para você. Para facilitar nosso diálogo aqui, eu vou dividir em duas etapas. A primeira etapa é o planejamento e características da área, e a segunda é o manejo do plantio em específico. Nessa primeira etapa do planejamento, uma das coisas mais importantes que a gente precisa saber é o que você colheu nessa última área. Nessa área em questão aqui, a gente colheu o sorgo. O que é importante de saber? O sorgo ele tem uma alelopatia para a soja. Então é necessário que eu tenha feito uma ótima dessecação e que ele realmente esteja morto, para que ele não prejudique o desenvolvimento da soja. O que é muito comum também é o plantio da soja em áreas de reforma de cana. E isso vale a pena perder um tempinho para conversar. Por quê? A cana ela utiliza alguns herbicidas que para a soja são proibitivos ou que tem um período de carência residual longo, como o tebutirão, por exemplo. Se eu tiver aplicado na cana o tebutirão, no mínimo eu tenho que respeitar 2 anos aí para poder plantar soja. Além de conhecer o que foi semeado na cultura anterior, eu também preciso conhecer algumas características da minha área, como textura de solo, como altitude. Tudo isso vai interferir no ciclo da minha soja. Então, as características da área se conceituam em saber o que foi semeado e altitude. Depois que a gente caracterizou a nossa área, agora a nossa opção é entender a questão de se eu vou fazer o seguro agrícola na minha área, o que é extremamente importante. Se eu for fazer o seguro agrícola, eu preciso entender a questão das ARCs, zoneamento agrícola de risco climático. O que ele serve? Para que ele funciona? Ele funciona para identificar na minha área, no meu município, qual a altitude, qual a textura de solo, qual a melhor época de plantio. Tudo isso, além de te auxiliar no seguro, também te auxilia os menores riscos para você poder ter um plantio de boa qualidade. Caracterizei a minha área, entendi a questão do seguro agrícola, agora a gente entra na parte de análise de solo. Hoje, o custo da soja, como qualquer outra cultura, a tendência é aumentar e fertilizantes subiu muito. Então, a nossa ideia aqui, fazendo uma análise de solo, a gente consegue exatamente incluir no sistema o que a soja precisa. Dessa forma, você consegue diminuir o seu custo ou realmente colocar e inserir no sistema o que ela realmente precisa. Isso é uma forma de você corrigir o solo, de você incluir no sistema o que realmente, em relação aos nutrientes, o que ela vai demandar, buscando sempre o potencial produtivo. E aí, por fim, nessa etapa de planejamento, a gente precisa escolher a cultivar, que é escolher a nossa variedade a ser plantada na área de soja. O que é importante ressaltar e a dica de ouro dessa área? A gente sempre compra uma semente pensando em germinação. Germinação, pessoal, por legislação, só exige 80%. Então, tudo que tiver acima de 80%, para mim tá ok. O que é a diferença? Nós estamos num país tropical, onde sempre temos condições adversas, temperaturas altas, calor no solo, chuva torrencial ou falta de chuva. Então, a dica é não plante no pó e escolha cultivares com alto vigor. O vigor vai te auxiliar nesse plantio ou se tiver alguma condição climática adversa, no plantio de boa qualidade. Então essa é a dica. Seguir essas sequências aí de planejamento, com certeza eu consigo entrar no manejo de operacional de plantio bem executado. Agora eu vou falar sobre o plantio e o manejo inicial efetivo. Nessa etapa, gente, a gente precisa, como mencionado no meu planejamento, entender a questão da matologia da minha área. Antes do plantio, é importante que a gente consiga entender quais são as plantas daninhas presentes na minha área. Nesse caso aqui, a gente tem bastante botão de ouro. Então é importante que a escolha do meu pré-emergente esteja relacionado com isso. A gente não consegue verificar ainda, mas é uma área de capim-carrapicho. Então também é importante que eu caracterize essa informação. Tudo isso vai me auxiliar no manejo mais integrado de plantas daninhas e uma menor competição depois com o V3, V4 da minha soja. Além de entender a matologia, é importante que eu entenda a questão de como que está meu solo, umidade, questão de teor de umidade, questão de temperatura. Pessoal, é importante frisar que é o seguinte, semente com germinação em uma temperatura abaixo de 20 graus, ela vai cessar. Então, abaixo de 20 graus não é uma condição ideal. É importante que eu tenha um solo com a temperatura entre 20 e 28 graus. Acima disso, me prejudica tanto a nodulação, que são as bactérias, quanto a própria germinação da semente, como temperatura mais baixa também vai me atrapalhar. Então, respeitem as condições climáticas. Plantio no pó, como a gente está vendo aqui, ó, não é recomendado. É importante que eu respeite a umidade necessária para uma germinação eficiente. Uma dica prática para a gente em relação à plantadeira é até uma sugestão do grupo GPD da Unesp de Botucatu, que a gente fala que são os 7 segredos da plantabilidade. O primeiro segredo da plantabilidade é a qualidade do insumo. Então é extremamente importante que eu utilize um inoculante de boa qualidade e mantenha as células viáveis por semente. Qualidade do insumo, que eu escolho um tipo de fertilizante que me evite segregação. Muito pó ou enchimento vai atrapalhar ali no momento da regulagem. E um outro tópico já mencionado é a qualidade de semente.
Então, semente de alto vigor é essencial para um plantio e um manejo inicial bem executado. Agora a gente vem para o momento da nossa semeadora e manutenção dela. Primeira coisa a avaliar aqui na sequência dela é o inoculante. Utilizar um tanque que acondicione bem a minha bactéria e mantenha a temperatura bem conceituada. Isso vai me garantir uma boa fixação e uma boa recomendação no momento do plantio. Segundo ponto para a gente poder avaliar a pressão de mola, que aqui vai me caracterizar a pressão que eu vou trabalhar no terreno. Isso vai variar, pessoal, de acordo com o tipo de palha, se é um sistema convencional ou não. Então, quanto mais pressão eu tiver que colocar, mais palhada para cortar, eu mexo aqui, tá? Uma está vinculada ao disco de palha e a outra vocês vão ver com a deposição do adubo. Isso tudo interfere. Ponto aqui, além da mola, é eu avaliar o disco de corte. Então, nesse caso, a gente está trabalhando com disco liso. Eu sempre vou avaliar qual é o meu tipo de terreno. Eu tenho ondulado, eu tenho liso. E isso vai de acordo com a minha área. Quanto mais palhada, um disco de corte mais afiado. Sempre verifiquem isso. Discos desgastados, eles atrapalham num bom corte. E aí vai acabar atrapalhando na hora da deposição da semente. Pode ter muita questão de embuchamento. A dica, além de verificar o disco, é que você tenha feito uma dessecação da palhada com bastante tempo hábil. Braquiária, importante você use 45 dias, 30 dias no mínimo. Fazer isso muito próximo ao plantio vai embuchar. Sabe aquele meio termo? Nem tá seco, nem tá totalmente úmido. Isso atrapalha na hora da deposição e vai você deixar... O que seria? A sua semente vai ficar por cima da palhada e não dentro de acordo com o contato com o solo como deveria. Depois que a gente cortou a palha, a gente deposita o nosso fertilizante. Aqui nesse caso a gente está usando a botinha, muito comum. Para ela é importante que você sempre verifique a ponteira, se está bem regulada ou se está bem afiada. E aqui, pessoal, a gente até mostra a qualidade do insumo. Por que é importante que você utilize um adubo? Sempre verifique se não está entupido, isso pode atrapalhar na hora do plantio. Então sempre limpe, verifique e utilize um adubo de boa qualidade. Isso tudo vai impactar diretamente aqui numa boa deposição do adubo. O que é legal dessa etapa? A botinha, ela pode ser utilizada ou o disco, são duas opções. Vai muito de acordo com o manejo, tipo de solo ou a própria recomendação do produtor. Então é muito uma particularidade de cada talhão. Para mais dúvida, é importante você conhecer o seu terreno para escolher a melhor forma. Depois que a gente deposita o fertilizante, a gente precisa depositar a semente no suco. É importante que nessa etapa, nesse caso aqui, a gente é um sistema Precision Plant, mas em qualquer sistema você precisa da escolha de um disco adaptado e recomendado para a área. É extremamente importante isso daqui porque a gente consegue evitar a questão de falha, dupla. Então, bem acondicionado o disco, isso vai me ajudar demais. Esse sistema em específico, ele é bem interessante, porque aqui a gente consegue ter uma singulação melhor. Mas, de qualquer forma, sempre verifiquem a escovinha, ou no caso do sistema, os molinetes, que são as opções que a gente tem no sistema de plantio convencional, tá? Então, essa etapa é importante para que eu não tenha duplas, falhas e que consiga depositar a semente de uma forma bem correta. Além da escolha do disco bem adaptado e recomendado para cada semente, a gente precisa agora relacionar a questão da profundidade. Para a soja, recomendada 3 centímetros. Aqui, pessoal, tá a roda, que é a roda limitadora da profundidade, tá? Então essa roda, ela movimenta. E é aqui que eu consigo fazer a regulagem. Cada terreno muda, então é importante que em cada mudança de talhão, textura de solo, palhada, que eu sempre verifique se a minha profundidade está na recomendada, que são os 3 centímetros para a soja. Depois que a gente deposita a semente na profundidade recomendada, não menos importante, a gente tem aqui a ponteira do nosso pulverizador de suco. Eu comentei lá no começo que é importante verificar e utilizar um bom pulverizador de suco. Só que como ele está aqui na sequência, sempre vocês verifiquem se a ponta dele realmente está adequada para a vazão que você quer e se não está entupida. É normal que de um ano para o outro a manutenção você acabe não verificando. E é importante que todas as pontas das linhas da plantadeira elas executem o que tem que ser feito. Uma inoculação mal feita ou uma ponta entupida vai te prejudicar no potencial produtivo da sua soja. Dito isso, aí a gente entra na última parte da nossa semeadora, tá? Que aqui é a roda compactadora. Para que ela serve? Em grosso modo. Quando você planta uma horta ou planta uma mudinha, você tem que tirar aquele bolsão de ar. Isso daqui é para fazer exatamente isso. Ele vai dar aquela apertada no solo e manter o contato da sua semente com o solo efetivo. Aqui a gente tem a mola. A mola, ela é exatamente para você aferir a questão dessa roda compactadora, um pouco menos ou um pouco mais. Sempre verifique e faça a manutenção dela, a gente acaba esquecendo. E é um equipamento tão barato que pode prejudicar no momento do seu fechamento do suco e do contato. Seguindo essas sequências, a gente consegue ter um plantio bem executado e com certeza isso vai auxiliar no potencial produtivo inicial bacana da sua lavoura. Pessoal, todas as informações que eu passei para vocês se encontram na revista da Copercitos. Nós temos uma equipe técnica prontamente disponível para vocês. Procure a Copercitos mais próxima e nossa equipe técnica.